Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IlustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro iCodeful, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E nesta aula nós vamos aprender como que nós trabalhamos com Media Query, que é muito comum nós usarmos por questão de responsividade. Sabemos que o site pode ser acessado através de um desktop e também ser acessado através de um dispositivo mobile, e nós temos que fazer com que o nosso sistema ou site que nós estamos desenvolvendo venha se adaptar em qualquer dispositivo. E uma das ferramentas tecnologia para nós fazermos isso é através do Media Query, onde definimos como que vai ser estabelecidos os elementos HTML, a organização de todos os nossos elementos, dependendo da tela, do tamanho, das dimensões da tela em que está sendo acessada, tá ok? Então, se você quiser aprender sobre isso, então assista esta aula até o final, porque eu vou te ensinar em detalhes como funciona o Media Query, e esta é uma aula básica, então é para iniciante. Se você quiser uma aula mais avançada, deixa aqui nos comentários pedindo uma aula avançada, eu vou analisar o seu pedido e assim criar uma aula um pouco mais avançada sobre este assunto, tá ok? Mas antes de nós entrarmos na aula, eu quero fazer um pedido para você. Nós temos aqui o nosso canal do YouTube que está crescendo cada vez mais e a minha meta é alcançar 1 milhão de inscritos. Claro que por enquanto só tem 1.560, mas a minha meta é chegar a 1 milhão de inscritos, tá ok? Então a sua inscrição é importante para o crescimento do canal e você pode entrar aqui e assistir todas as aulas que estão disponíveis para você, tá ok? Tudo para agregar ao seu conhecimento. E mais um recadinho, como você pode perceber que aqui há um banner, se você estiver assistindo antes do dia 10 de outubro de 2022, nós temos uma oportunidade para você do dia 10 a dia 13 de outubro, para você participar de uma temporada onde eu vou explicar a minha metodologia na prática. Nós vamos desenvolver um mini sistema onde eu vou explicar a minha metodologia OSI, que eu aplico em quase todas as minhas aulas, mas há coisas que eu aplico somente para o meu curso. Eu vou extrair o melhor do meu curso, do iCode Pro, então eu vou te ensinar essa metodologia na primeira temporada e o programa, tá ok? E caso você já tenha passado desta data, na descrição também eu vou deixar o link para você reservar a sua vaga para a próxima temporada. E fique tranquilo que não vai ter nenhum custo para estas aulas, tá ok? Então, dado esse recado, agora nós vamos analisar o que nós vamos desenvolver. Basicamente é isso. Temos apenas dois elementos e o que nós vamos fazer é trabalhar com Media Query, que ao reduzir a tela, nós podemos ver que agora adaptou os elementos na direção de coluna. Nós podemos fazer isso sem o Media Query, mas eu vou aplicar o Media Query somente por questão de aprendizado, tá ok? Quando chegarmos aqui aproximadamente 600 pixels, então ele vai mudar a direção dos nossos elementos. Agora, analisando o nosso código, basicamente nós temos aqui a parte do HTML, a estrutura básica do HTML. Então você pode copiar aqui essa estrutura e na parte do body nós vamos ter o nosso container e vamos ter dois elemento div. Então basicamente é isso no HTML, e no CSS é onde acontece toda a mágica. Então aqui eu apliquei umas propriedades para o nosso HTML e o nosso body, tá ok? Aqui nosso container eu apliquei uma estilização através do Flexbox. Caso você não saiba, não entenda sobre o Flexbox, por questão de responsividade é interessante você entender sobre este assunto, tá ok? Então está aparecendo aqui na tela os vídeos que você precisa assistir sobre a responsividade através do Flexbox, e eu vou deixar aqui na descrição o link também para você assistir estas aulas. E eu não vou entrar em detalhes na questão do Flexbox, mas eu vou aplicar, então eu recomendo, se você não sabe, assista essas aulas, tá ok? E aqui temos o nosso container div que eu estou aplicando nessas divs, tá ok? E nós aqui estamos seletando através de um seletor um pouquinho diferente, através do nthchild. Assim eu não preciso criar uma class ou um ID aqui nas nossas div. E aqui é onde acontece a mágica. Quando a nossa tela estiver de 0 a 600 pixels, então ele vai aplicar essas novas propriedades. Caso ele não venha atender esse requisito, assim será aplicado essas propriedades padrão, tá ok? Agora vamos desconstruir o nosso código. Você que já me acompanha um bom tempo já sabe que eu sigo uma metodologia. Primeiro nós analisamos o que nós vamos desenvolver, depois nós analisamos o código de forma geral, ou talvez nós vamos fazer uma ilustração do que nós vamos desenvolver. A ilustração te ajuda a você memorizar tudo aquilo que você está vendo, você reter mais as informações, porque o nosso cérebro ele vai guardar as informações que ele acha que é interessante ser guardado. Ele tem que saber o motivo, um porquê de guardar aquela informação. Então quando nós vemos o objetivo final, o resultado final do que nós vamos desenvolver, toda a lógica final, então ele vai reter mais as informações. Então nós vamos agora
desconstruir o nosso código para que venhamos entender como que funciona a parte lógica, tá ok? Então aqui nós temos o nosso primeiro elemento, que é o primeiro elemento verdinho, tá ok? Então nós temos o nosso próximo segundo elemento e no código simplesmente vai ter o nosso container e as nossas duas divs, que vai ter o primeiro que é verdinho e o outro que vai ser um rosinha, tá ok? Então esses são os elementos que nós estamos aplicando através do HTML. E o que nós fazemos para deixar na horizontal? Nós aplicamos a estilização através do layout fluido Flexbox. Quando nós colocamos em container display flex, então a partir deste momento todas as propriedades que formos aplicar, ele vai aceitar as propriedades Flexbox. Então nós colocamos display flex, assim todos os nossos elementos sofrerão as propriedades do Flexbox. E aqui vamos definir que todos os nossos elementos, a nossa tela vai estar com 1000 pixels de largura. Então nós definimos que toda a nossa tela, por enquanto, aqui neste exemplo, está com 1000 pixels de largura. E o que eu vou fazer neste momento? Eu quero criar uma regra que assim, quando a nossa tela estiver abaixo de 600 pixels, entre 0 a 600 pixels, ele vai definir novas propriedades. Então nós podemos diminuir a nossa tela. E como que nós criamos esta regra? Nós criamos através do media, nós colocamos @media, nós podemos colocar entre parênteses a nossa regra que nós queremos ser citado a partir deste momento. O que eu quero? Eu quero que a partir do 0 até 600 pixels, que o máximo que vem atingir 600 pixels, seja adicionado nova regra CSS. E qual é esta regra? Que no container seja aplicado Flex Direction Column. Se você já entende o básico do Flexbox, já sabe que esta propriedade vai definir a orientação dos nossos elementos. Por padrão, ele é adicionado Flex Direction Row, ou seja, na linha, na horizontal, mas nós podemos definir que o Flex Direction ele vai ficar na coluna. Então por isso que nós colocamos Flex Direction Column, tá ok? Então o que vai acontecer neste momento? Então os nossos elementos eles serão alinhados na coluna, ou seja, na vertical. Então, por isso que a partir deste momento, quando a nossa tela atingir 600 pixels, entre 0 a 600 pixels, então ele vai aplicar novas propriedades, novas regras CSS. E a nova regra que nós estamos adicionando é que esteja alinhado na coluna. Agora vamos começar a digitação do nosso código. Vamos criar aqui os elementos HTML. E o primeiro que eu vou criar aqui é o nosso div class container, que é a parte principal que vai receber os nossos elementos, tá ok? Então eu vou criar uma div aqui, onde vai receber o nosso primeiro texto. Aqui fica o primeiro texto, tá ok? Somente aqui para nós identificarmos, aqui fica o segundo texto. E agora nós podemos também criar uma class em cada um deles para identificarmos, ou podemos criar aqui um ID, mas eu vou criar de forma diferente. Então vamos agora aplicar as propriedades CSS. Nós vamos subir aqui na parte da estilização. E lembre que sempre que formos aplicar propriedades CSS dentro de um arquivo HTML, nós temos que abrir a tag style. Se eu for adicionar novas regras CSS aqui embaixo, então eu tenho que abrir uma tag style. Sempre temos que fazer desta maneira. Como eu já abri uma tag style aqui em cima, então nós vamos começar a digitar o nosso código, as regras CSS. Então aqui eu já criei as regras CSS para o HTML e para o body. Eu coloquei um font family no Nitro Semi-Bold, coloquei um padding 0, margem 0, border 0, para tirar as propriedades padrão que existem no navegador. E aqui eu adicionei a altura de 100%. Se nós adicionarmos um 100% aqui no nosso container, ele vai ocupar esse 100% do HTML e do body. É importante sempre adicionar essas propriedades CSS aí no seu código, tá ok? Então vamos agora digitar as novas propriedades, que agora vai ser adicionado para o container, ok? Nós estamos adicionando para este elemento. E o que eu vou adicionar? Vou colocar display flex. A partir deste momento, todos os outros elementos filhos receberão as propriedades do Flexbox. E agora nós vamos adicionar as propriedades para os nossos elementos. Então, como que nós podemos colocar? Container div. A partir deste momento será seletado apenas os elementos filhos que estão dentro do container. Então, o sujeito principal deste seletor é a nossa div, mas que está dentro do container. E o que eu vou definir para eles? Que eles receberão 100% de largura. Então, a partir desse momento, ele vai ocupar 100% da nossa tela. E nós podemos definir também qual será a sua altura. E aqui eu vou definir 150 pixels. E eu vou definir também um padding
aqui de 20 pixels, somente para dar um espaçamento no nosso texto. Se nós abrirmos aqui no navegador, você pode perceber que por enquanto está um elemento aqui e outro aqui, porque nós aplicamos as propriedades nos dois elementos de uma única só vez, tá ok? Então agora nós vamos voltar aqui no nosso código e vamos acrescentar propriedades somente para o primeiro elemento e depois propriedades somente para o segundo elemento, porque essas propriedades CSS, essas regras, nós estamos adicionando para os dois de uma única só vez e agora vamos adicioná-lo individualmente. E como que nós podemos seletar esses elementos sem precisar criar uma class ou um ID aqui? Nós podemos fazer desta forma. Container, nós vamos seletar a div, mas nós vamos criar um pseudo elemento. E qual é esse pseudo elemento? nthchild. Então agora nós podemos escolher qual é a posição. Como nós estamos seletando uma div que está dentro do container, ele vai buscar esses elementos que estão aqui dentro do container. E agora nós temos que definir qual é a sua posição, qual é a posição do elemento filho. Então, neste caso, eu quero a posição 1, tá ok? Então, nós colocamos aqui o 1. Aqui não é como nas linguagens de programação, que começa com a posição 0. Neste caso, começa com a posição 1, tá ok? Então, este é o 1, este é o 2 e assim por diante. Então, a partir deste momento, será seletado apenas o primeiro elemento. E o que nós vamos definir para este elemento? Vamos colocar um background. Vamos colocar uma cor aqui. Eu vou colocar esse verdinho padrão, ok? Então você pode perceber que já apareceu este verdinho aqui, ok? E aqui no navegador você pode perceber que somente o primeiro elemento que recebeu essas propriedades. E agora como que nós fazemos para o segundo? É da mesma maneira. Simplesmente mudamos a sua posição. Então neste caso é a posição 2. Então será seletado esse elemento. Como você pode perceber que aqui no navegador ele mudou a cor. É porque nós não mudamos a cor aqui para outra cor, que no caso é AD2DA5, ok? Eu fui testando essa cor até que cheguei nesse padrão que eu quero adicionar. Eu posso adicionar também a cor do nosso texto, eu vou colocar esta cor, a cor branca. Aqui, como é uma cor hexadecimal que pode repetir 6 vezes, como é 6 caracteres iguais, então nós podemos deixar apenas 3, que ele vai ser reconhecido como a cor branca, tá ok? Então nós colocamos dessa forma. Por enquanto, somente mudamos a cor dos nossos elementos, mudamos a cor do nosso texto, que são as propriedades padrão, mas por enquanto ainda não está sendo aplicado aquela orientação de coluna quando chegar em 600 pixels. Nós poderíamos simplesmente trabalhar com as propriedades Flexbox, mas nós vamos trabalhar com Media Query para conhecermos essa propriedade, tá ok? Essa forma de nós trabalharmos com responsividade. Então, como que nós fazemos para definir esta regra? Eu vou abrir aqui o meu código para você visualizar melhor. Então, nós colocamos media. Então, a partir desse momento, nós vamos criar uma condicional. Como você pode perceber aqui, nós estamos criando uma condicional, um grupo de condicional, uma nova regra aqui, CSS. Então, o que nós podemos definir? Qual que é a regra? Eu quero que no máximo até 600 pixels. A partir deste momento, estamos criando novas regras CSS. Quando atingir o máximo de 600 pixels, de 0 a 600, ele vai definir novas propriedades. O que eu quero a partir deste momento, de 0 a 600? Eu quero que a orientação que está aqui dentro, como aqui por padrão, ele está Flex Direction Row, esse é o padrão, tá ok? Eu quero que muda esta propriedade. Então, nós podemos colocar container, nós vamos abrir a regra CSS, e eu quero que o Flex Direction, então eu quero que ele vai para coluna. Então, a orientação neste momento vai mudar para coluna se for menor que 600 pixels. Como eu estou usando aqui o programa Dreamweaver, aqui eu tenho a opção de mudar o meu formato de visualização. Eu vou clicar em View, vou aqui em View Mode, eu vou colocar Toggle View Mode. Então, a partir deste momento, eu consigo visualizar a parte visual do nosso código, do que realmente está acontecendo, o resultado final. E aqui na parte de baixo está o nosso código. E como você pode perceber que na parte de cima, como eu criei uma nova regra CSS aqui, ok? Um grupo de regras CSS, eu coloquei o máximo de 600 pixels na largura. Então, a partir deste momento, aparece uma barrinha aqui. Então, se nós rolarmos a nossa tela aqui e for diminuindo, ok? E quando chegar em 600 pixels, então ele vai entrar nesta regra. Até mudou um pouquinho aqui a intensidade da cor da nossa regra CSS. Então, a partir deste momento, ele vai ficar orientado na coluna, porque ela entrou nesta condição, @media max width
600 pixels. Então, a partir deste momento, de 0 até 600 pixels, ele vai entrar nesta condição. E se nós mudarmos aqui, por exemplo, colocar 800 pixels, então a partir deste momento ele vai mudar a nossa regra. Qual que ele vai? Ele vai para 800 pixels. Então, ele só vai mudar a posição a partir de 0 até 800 pixels. Se for acima, então ele vai para a horizontal. Se for menor que 800, ele vai para a coluna. E claro que esta é a forma mais básica que nós trabalhamos. Nós podemos definir quais tipos de tela que será aplicado. Nós podemos definir outras regras que devem ser setadas, essas regras CSS. No caso, eu estou trabalhando com a largura. E nós podemos também definir que será apenas em tela, ou seja, que independente do tipo de tela, se está numa TV, se está no dispositivo mobile, se está no computador, a regra aqui no caso será para a tela. Então nós colocamos dessa forma, que será aplicada apenas para telas e que atinjam essa regra CSS, que no caso é o máximo de 800 pixels. Mas aqui eu não vou entrar em tantos detalhes sobre isso, mas o que você precisa entender é que nós podemos definir quais são as novas regras para ser aplicado novas propriedades CSS, que no caso eu estou aplicando apenas para telas, independente do tipo de tela, se é uma TV, se é um mobile, se é um computador, ele vai ser aplicado essa nova regra CSS, tá ok? Então como você pode perceber como ficou o nosso código, quando estiver acima de 800 pixels, ele vai receber essas propriedades que estão aqui em cima, e se for menor que 800 pixels, então ele vai receber novas propriedades CSS. Então ele vai ignorar as propriedades anteriores, que no caso ele está ignorando somente o Flex Direction Row, e ele vai aplicar a propriedade Flex Direction Column, só vai mudar o valor aqui do nosso Flex Direction. E só uma informação a mais, o que você pode fazer também é criar mais uma regra aqui no nosso código. Nós podemos colocar dessa forma, qual é o mínimo que ele vai atingir para criar uma nova regra. No caso, vamos colocar aqui 300 pixels. O que vai acontecer neste momento? Antes ele estava de 0 até 800, agora a partir deste momento o mínimo é 300, ou seja, ele vai entrar de 300 até 800 para aplicar esta regra. Então eu vou salvar aqui. Então como você pode perceber aqui na barrinha de cima ele mudou. Antes o que estava desde o 0 até 800, agora ele está de 300 até 800. Então enquanto estiver dentro da regra de 300 até 800, ele vai ser aplicado essas propriedades, que no caso só temos esta, e se nós diminuirmos abaixo de 300, então ele vai mudar para a orientação horizontal. Olha só que interessante, você pode brincar com as regras CSS desta forma com Media Query. E claro, o que eu ensinei aqui foi a coisa bem básica do CSS, mas você já consegue fazer muita coisa para aplicar aí no seu código, já consegue deixar um layout muito mais responsivo. Se, por exemplo, quando você criar um código ali e aqueles elementos não estão se organizando, você pode aplicar a regra CSS através do Media Query. Quando for menor, se ele não estiver se adaptando, você cria novas regras CSS para aquele elemento. E caso você queira uma aula mais avançada sobre Media Query, deixa aqui na descrição, então eu posso analisar e criar uma aula muito mais avançada, tá ok? Então por hoje é só, e agora eu te espero na próxima semana na aula iCode Full, tá ok? Então fui e te espero na próxima aula. As informações, porque o nosso cérebro, ele vai ficar na coluna,